Continuação de Apocalipse 5, vamos do verso 6 até o fim. Falando ali sobre os 7 espíritos, de onde eu estava terminando. Esses 7 espíritos, eles são agentes de Deus, eles estão confinados no mundo do trono ali, se a gente vê no capítulo 1 e no capítulo 4 de Apocalipse. E 3. Mas eles são agentes de Deus no mundo, né? Quando Deus opera, a gente vê isso em Zacarias 4. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, eles também são agentes de Deus, de Jesus para operar no mundo. Vamos agora com o próximo, no entanto, o 8, que fala sobre aqui, cada um deles tinha vários anciões, eles estão prostrados. Eu já falei sobre quem são esses 4 seres viventes, representando a terra e todas as coisas do mundo, e os anciões representando a igreja, os adoradores, cada um deles tendo uma harpa. Cada um deles tendo uma harpa, não fica claro no texto aqui, mas ela significa, ela é somente para os anciões. Não são os 4 seres viventes, porque os anciões, como eu falei, eles são da ordem levítica, se a gente for pensar, né? Em que eles fazem a função sacerdotal. E por isso que eles têm incensos e eles levam diante de Deus intercedendo pelos santos. Eles representam, digamos, a versão espiritual, ou no reino espiritual dos santos. E eles estão ali justamente com essa função de intercessão, não de intercessão, mas de estar representando a igreja. Desculpa. O que é importante também, eu já falei, porque elas mostram que, por mais que a igreja esteja sofrendo na terra, tem a ordem celestial que está representando, que já está mostrando a posição deles em Cristo. E daí ele continua, né? Entoava um novo cântico. É bonito esse novo cântico que a gente pensa o que significa isso, né? Por que novo? Você deve pensar assim, né? O que tem a ver com isso? Primeiro a gente tem que pensar que Deus está falando aqui de uma nova criação. As palavras indicam isso. É uma visão que continua já do capítulo 4, verso 11. A gente vai olhar ali no verso 11 do capítulo 4, pois todas as coisas tu criastes, né? E aqui, quando esse novo cântico, ele está associando tanto a criação de Deus quanto a redenção. Então, parte da criação de Deus é a redenção. Eu vou falar um pouco disso depois. Os hinos são paralelo à redenção com a criação, que a gente já viu. E esse novo descreve uma criação renovada, que está lá em Apocalipse 21. E ele está sugerindo uma nova criação. E quando Deus fala lá no final do capítulo, eis que tudo faço novo, e esse cântico é entoado de novo, isso justamente é para revelar que a criação do Senhor, ela não parou em Gênesis. Ele continua, porque não só o Senhor nos criou, mas ele está criando um novo povo redimido. E esse povo redimido é a continuação do propósito dele. E daí, continuando, Jesus fala que Jesus foi achado digno de abrir os selos, porque ele foi morto com sangue para comprar para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Cuidado que aqui, quando ele fala isso, ele está falando de não fazer acepção. Em Apocalipse, desculpa, em Êxodo 19, Deus prometeu ali, a gente vê aqui com o reino de sacerdotes e o reinado, né, de sacerdotes e reis, que Deus prometeu a Israel que eles seriam um povo de reis e sacerdotes. Israel não cumpriu, porque eles desobedeceram a Deus. Já no começo, ali mesmo do capítulo 19, eles já falam: Ah, Moisés, vai você falar com Deus porque a gente tem medo, eles erram. E aí Deus seleciona alguns sacerdotes para serem santificados e terem uma vida que representa realmente a pureza do Senhor. Aqui Deus está falando que vai ser de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não de que todos os povos e todas as línguas serão convertidos. Isso é universalismo. Isso é dizer que no final todo mundo é salvo. E não é bem assim que está dizendo aqui. Aqui simplesmente está dizendo que Deus agora não vai fazer essa acepção de ser só israelitas, por exemplo. E o reinado. E aí ele fala assim: fosse morto para comprar para Deus, né? Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Na verdade, se reinarão sobre a terra, eu fiz um outro vídeo lá no grego que você vai entender um pouco. Veja lá o vídeo. Tá nos meus stories ali.
Esse reinarão ou reinam, ela indica uma ideia de que o povo de Deus, e a gente precisa entender isso na realidade da Bíblia, você talvez já sabe, as coisas que estão acontecendo não estão em sua totalidade. Assim como nós fomos livres do poder do pecado e da morte, que a gente lê em Romanos, que a gente lê em Gálatas e a gente lê nos Evangelhos, a nossa realidade aqui ainda está condicionada ao mundo caído que estamos. E assim, quando a igreja aqui, que João está escrevendo, ela está condicionada a um estado de sofrimento e pecado, da qual ela está sendo sujeitada, ela está sendo provada, como diz em Pedro, mas que ela já tem uma posição de autoridade por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. E é importante notar isso para não criar uma falsa ilusão de que isso vai ser só lá no futuro e nem a falar que é totalmente agora. Então é o agora já não, em português a expressão. E é interessante também que no verso 11, vamos lá, eu vi uma outra voz de anjos, cujo número é de milhões, milhões, milhares, milhares, proclamando digno ao Cordeiro que foi morto e receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. É de que ele é exatamente como está em Daniel 7:10, mas ele é muito parecido com a dedicação do templo de Salomão em 1 Crônicas. É bem parecido, se você abre lá 1 Crônicas 29:11. Eu acho interessante isso, porque no Antigo Testamento, como diz em Hebreus, é uma sombra das coisas. E Apocalipse está aqui revelando o desenrolar disso e o que será disso e no futuro. Então, o hino que a gente está vendo aqui, ele termina, né? Então eu vi que toda criatura que há no céu, na terra, debaixo do mar, estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. E os seres viventes e os anciões adoravam e falavam amém. Ele encerra esse capítulo e dá para ver bem claro já nos dois hinos, junto com os outros hinos, de que a autoridade, o louvor, a honra, a soberania é de Deus e o seu Cristo, e de Deus e do Cordeiro. E isso é centralidade de Apocalipse. Eu acho que quando a gente olha para Apocalipse e pensa num livro que dá medo, quando a gente pensa num livro que fala sobre o Armagedon, a luta, o fim, a gente perde toda a beleza de que Apocalipse é para uma igreja que está sofrendo, se tocar de que a soberania e o reinado de Deus é o que vale. E Deus está no seu trono, Deus está realizando as coisas no âmbito espiritual, da qual nós nem estamos vendo, nem estamos sabendo. Essa visão de Apocalipse de João é um pequena parcela do que está acontecendo, para mostrar para nós temos confiança e convicção daquilo que nós estamos vivendo e fazendo para Cristo. Essa é a grande lição que a gente pode tirar daqui. E, de novo, a adoração que termina aqui em Apocalipse 5, no final, no verso 13, ele é bem parecido com Daniel 7, em que tem a recepção do filho do homem, em Daniel, mas aqui é o de Cristo. O reino inclui todas as tribos e nações, em Daniel 7,14. O reinado através dos santos, também em Daniel 7. E o reinado de Deus, também em Daniel 7:27. Eles mostram aqui bastante a comparação. Então, João está vendo o cumprimento das profecias já no seu tempo. Eu acho que a grande lição que a gente pode tirar aqui desse capítulo 5, que nem eu falei, é de que Deus é soberano e todas as coisas que ele faz serão cumpridas, porque ele é o poderoso. Que Deus te abençoe. Se você tiver dúvida, sempre me pergunte. Isso aqui que eu passo para vocês é uma parcela realmente do que eu tenho estudado e tenho visto e tenho analisado. É algo que você possa, pelo menos, se situar no Apocalipse. Para não ficar, às vezes, ouvindo umas pregação que, né? Ou uns estudos que, né? Que dá mais medo e não tem muito o contexto e a beleza do texto. Existem bons estudos bíblicos, você pode achar na internet, você pode pesquisar, pode te passar livros e referências para você poder entender mais e amar mais a palavra do Senhor. Deus abençoe.